Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tela Política, terceira temporada entrevistando os candidatos agora para as eleições de 2022. Reta final, últimos dias antes da votação, a gente entrevista no nosso estúdio em Presidente Prudente mais um candidato. Isaac Silva está com a gente aqui no estúdio do SBT, no estúdio do Tela 2, trazendo informações, trazendo perspectivas, visões de São Paulo e de Brasil, que é isso fundamental que a gente tem aqui. Esse é o nosso compromisso no nosso programa. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado, Casagrande. Quero também agradecer essa oportunidade ao SBT e aos telespectadores do Tela Política, né? Uma oportunidade rica para a gente poder falar diretamente ao eleitor de Presidente Prudente da nossa região. O senhor tem uma história política muito forte em Presidente Prudente, 7 mandatos de vereador, atualmente vice-prefeito e já foi suplente como deputado federal. Por qual motivo decidiu se candidatar, então, a deputado estadual? Casagrande, eu conheço muito bem a cidade de Presidente Prudente, conheço todas as cidades que compõem a 10ª região administrativa e sei das necessidades da nossa região ter representantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu sou oriundo do trabalho comunitário, eu nasci na Zona Leste Presidente Prudente, foi ali que nós iniciamos todo o trabalho por Presidente Prudente e expandimos pela região. Então hoje eu sou uma opção do eleitor para que nós possamos ter voz na Assembleia Legislativa e representar São Paulo, representar a nossa região oeste, buscando recursos que possam gerar e desenvolver a geração de emprego em toda a região, com um projeto de desenvolvimento regional. O senhor, por muitos anos, por quase 2 décadas, foi um representante do PSDB. Mudou a chave recentemente e agora está no PL. Por qual motivo foi essa mudança? Eu, como você bem disse, eu fiquei quase 25 anos no PSDB, porém chega um momento que você começa a discordar, né? Muitas ideias que realmente não batem e você começa a ver digamos assim, uma oposição dentro do próprio partido, né? E chega um momento que você tem que procurar espaço, né? Eu não tinha mais como continuar no PSDB, algumas divergências internas, né, por ideias, né? Sofri muito nos últimos anos e resolvi, a convite do presidente Bolsonaro, aceitar esse desafio de ingressar no PL e ser candidato a deputado estadual. Então hoje eu faço parte do time Bolsonaro, sou o único candidato da região do PL como deputado estadual e quero, sim, mais uma vez, repetir, quero ser o defensor do funcionalismo. Hoje os nossos funcionários eles estão abandonados, estão sendo sacrificados com muitos problemas, sem atendimento médicos, muitos aposentados estão hoje tendo que contribuir novamente, né? Então eu quero ser o defensor do funcionalismo público. Assim mesmo como também, voltar a falar, quero ser o elo entre prefeituras, entre câmaras municipais, prefeitos, vereadores e entidades assistenciais para trazer projetos que possam desenvolver e dar condição de trabalho para essas entidades que muitas vezes fazem a função do município, do estado e do governo federal. O senhor tem se apresentado como membro da tropa de choque de Jair Bolsonaro aqui na região, reforçou esse compromisso agora, mas o senhor vem de uma região da cidade em que o eleitorado talvez não tenha essa aproximação tão grande com Jair Bolsonaro. Essa aproximação com o presidente, de alguma forma, não pode atrapalhar ou afastar parte do seu eleitorado que sempre viu o Isaac Silva como uma figura, por exemplo, do PSDB? Casagrande, como já disse, eu sou oriundo de uma região e do trabalho comunitário, uma região discriminada, que é a Zona Leste Presidente Prudente. Foi ali que eu iniciei meu trabalho social, comunitário. Trabalhamos muito na área do esporte, na área cultural e no acompanhamento a famílias. Então, todos me conhecem, independente da sigla partidária. Eu sou o mesmo, eu sempre trabalhei para defender pessoas. E é isso que eu quero continuar fazendo. Esse é meu compromisso de defender a família, defender pessoas na formação e na base. Bom, pensando agora no trabalho que pode ser desenvolvido na Alesp, as pesquisas têm apontado o atual candidato, né, ao governo do estado, Fernando Haddad, no primeira colocação. Supondo que ele seja eleito, como é que vai ser o trabalho do Isaac Silva na Alesp, sendo oposição ao governador do estado? Bom, primeiro que eu não acredito que ele será eleito, né? Eu acredito que nós teremos o segundo turno
e que no segundo turno o Tarcísio de Freitas será o nosso governador. Eu trabalho para isso e confio nisso. E peço a todos aqueles que me acompanham, que conhecem o meu trabalho, que depositem esse voto de confiança. Independente de ser oposição ou ser situação, o meu foco é pessoas. O meu compromisso com o Prudente é com a região Oeste e com o estado de São Paulo. Nada vai interferir na minha posição de defender a nossa região, defender o estado de São Paulo em projetos que possam melhorar a condição de vida de nossa população. A gente sabe que o candidato Rodrigo Garcia, candidato à reeleição, tem crescido nas pesquisas, está empatado tecnicamente, inclusive com o candidato que o senhor defende, o candidato Tarcísio de Freitas, e isso pode mostrar, eventualmente, um cenário em que Tarcísio não passe para o segundo turno. Isso assusta o senhor, até porque o nome que o senhor está defendendo talvez não passe, isso pode prejudicar algum tipo de projeto ou de ideal que você tenha para trazer para presidente Prudente, até porque quando você tem um deputado que é oposição ao governo, muitas das vezes a gente sabe que no jogo político acaba atrapalhando um pouco esse olhar que vai se ter para a região. Olha, Casagrande, como eu já disse, eu não acredito que haverá problemas de relacionamento com o governo. Eu espero e trabalho para que o Tarcísio seja o nosso governador, trabalho firmemente para isso, porém, quem vai decidir vai ser o povo. E independente da decisão que o povo escolher, eu serei o representante da nossa região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse é meu compromisso. E quero que você, eleitor, saiba que eu serei um deputado diferenciado. Eu não terei sigla partidária, eu defendo a minha sigla partidária é o povo. É a minha região, até porque eu não acredito que nenhum partido vai interferir na votação quando o projeto atender uma região. Jamais. Seja um projeto da educação, seja um projeto de saúde, seja um projeto de esporte, seja um projeto do meio ambiente, nenhum partido vai interferir para que esse projeto não prospere, que esse projeto não seja aprovado. Eu não acredito nessa situação. Então eu defenderei, independente de sigla partidária e de qualquer que seja o lado político ou o governador que esteja no poder, eu sou região Oeste, eu sou São Paulo e vou defender a minha presidente Prudente, a minha região. A gente sabe que nas eleições de 2018, alguns candidatos chamados puxadores de voto acabaram recebendo um volume gigantesco de votos em várias partes do estado. Por exemplo, a deputada Janaína Pascoal, que foi campeã de votos, ela recebeu um volume muito grande aqui no interior e depois não tem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de relação. A população está preparada para eleger, de fato, um deputado que seja da região dela? A população tem essa noção da importância de se ter um candidato que represente aquele município ou aquele grupo de municípios? Essa sua colocação é muito importante. Nós precisamos fazer com que a nossa população entenda que nós precisamos votar em alguém próximo dele, alguém que represente de fato a sua região. Nós temos o resultado da eleição passada, como você citou, onde alguns candidatos levaram 8 mil votos, 30, 40 mil votos da nossa região e depois não retornaram para ajudar aquele município que foram votados. Tem alguns que nem sabem onde fica Presidente Prudente ou alguma cidade da nossa região. Então, eleitor, o momento é esse. Escolha um candidato que você conheça, um candidato que tem passado, um candidato que tem história, um candidato que você, depois das eleições, após as eleições, você vai poder cobrar, você vai poder visitá-lo, você vai poder requerer, você vai poder apresentar sugestões, né? E você vai poder, de qualquer forma, estar perto, porque você votar em candidatos distantes é um tanto complicado. E a gente tem visto isso se repetir de 4 em 4 anos. É o momento, o seu voto fará muita diferença. O seu voto é um voto de qualidade, é um voto diferenciado, é um momento que iguala a todos. Vamos defender nossa região, vamos eleger deputados próximos a você, deputados regionais, distritais. Pesquisas recentes mostram que 70% quase do eleitorado paulista ainda não escolheu o deputado estadual. Por que o senhor acha que as pessoas têm tanta dificuldade de escolher o representante na Alesp? Na verdade, eu concordo. Realmente, a gente andando pelas ruas, a gente percebe que inclusive tem alguns, Casagrande, que nem sabem que a eleição será no dia 2. Nós estamos aí há 10 dias das eleições e muita gente não fez ideia da importância desse momento que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para reforçar.
É o momento, eleitor, de você começar a conversar com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua filha, com o seu filho, conversar com seus parentes, conversar com seus amigos, seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, e seu vizinho do lado direito, né, como eu disse, com seu rol de amizade, esclarecendo, pedindo a possibilidade do voto consciente. O momento é esse. Se você deixar de votar, você vai estar deixando de exercer um ato de cidadania. Depois não tem como você cobrar, porque você abriu mão do seu direito. Abriu mão do seu direito e passou para alguém, que essa pessoa pode fazer um voto que talvez não seja aquilo que você gostaria. Então, eleitor, vamos nos conscientizar. O momento é agora. A importância é muito grande, seu voto vale muito. Você vai decidir os destinos da sua cidade, da sua região, do seu estado e da nação. Vamos votar. O ato de votar é um ato de cidadania e muito importante. O senhor chegou a assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília, por um período de mais de um ano. Se o senhor pudesse avaliar esse período em que o senhor foi deputado e olhasse para o seu trabalho lá, quais erros que o senhor cometeu enquanto deputado federal que o senhor pretende não cometer enquanto deputado estadual? Olha, Casagrande, para mim foi um momento muito, muito importante, um momento muito especial na minha vida. Deus permitiu que eu pudesse ficar em Brasília, aprender em Brasília por 1 ano e 1 mês. Foram 13 meses de muito trabalho, um momento muito difícil, porque foi aquele momento que aflorou toda aquela corrupção no país, né? Um momento da saída da ex-presidente Dilma e da entrada do presidente Temer, né? Então foi aquele momento de escândalos, de envolvimentos de várias empresas, de vários setores, né? Para não citar aqui os nomes, momento de mala de dinheiro, aquele rolo todo. E eu, graças a Deus, transitei naquele meio, não me envolvi em nada. Eu pude ser um elo entre os prefeitos, entre os ministérios, entre os vereadores, os ministérios. Pude conhecer o funcionamento da Câmara Federal, das suas comissões, pude conhecer o Senado Federal, o Congresso Federal, que é os dois juntos, né? E pude, assim, saber que o município, a nossa região, perde seguramente 80 milhões, de 50 a 80 milhões por ano por não ter um deputado federal. Então, gente, é muito importante, nós perdemos muito. Isso, imagine os senhores, nós temos 53 cidades que compõem a 10ª região administrativa. 80 milhões dividido por 53 daria quase 1,5 milhão, um pouquinho mais para cada município. Talvez para Prudente não faça muita diferença, mas uma cidade de 5, 6 mil, 10 mil habitantes faz muita diferença. Então, gente, é o momento da gente buscar esse recurso para a nossa região. E assim também, Casagrande, só fechando, a Assembleia Legislativa, nós temos hoje um deputado para 53 municípios. Eleitor, 70% ainda não decidiu em quem votar para deputado estadual. Eleja mais deputados estaduais. Nós temos possibilidade de eleger 3 deputados estadual no mínimo. Vamos exercer esse ato, vamos eleger mais deputado estadual, porque assim a sua região também vai receber aproximadamente mais 50 milhões por ano. O senhor falou o que conheceu, o que viu, mas não me respondeu. Afinal, quais os erros que o senhor cometeu enquanto deputado federal que o senhor não cometeria caso fosse eleito para deputado estadual? Casagrande, eu exerci o mandato com a plena consciência. Fiz o possível para não errar. O possível para não errar, não se envolver em nada que pudesse envergonhar a minha família, meus amigos e o meu eleitor, né? Nós tivemos naquele momento temas importantíssimos, temas nacionais, né? O Congresso e a Câmara dos Deputados discute temas nacionais. E eu não me envergonho, não acho que cometi nenhum tipo de erro, porque agi com a minha consciência, Então, todos os votos a mim, ou indicado pela liderança ou pelo partido, eu fiz também de forma consciente. Então, em relação a isso, eu estou muito tranquilo. Em relação ao erros, o acerto, eu tenho certeza que eu acertei 99% conscientemente de todas as decisões tomadas. O senhor foi autor do projeto das emendas impositivas em Presidente Prudente. É um assunto que sempre gera polêmica, tem os dois lados, né? Por um lado, parte aí da categoria, parte dos políticos defende que é uma forma do projeto ou do dinheiro chegar nos interesses da população. Por outro lado, há quem acredite que isso, de certa
certa forma, acaba sendo uma moeda de troca, um toma lá da cá, ali meio que tornando, né, o poder público, seja a prefeitura ou o governo federal, meio que refém da Câmara de Vereadores ou da Câmara dos Deputados. Qual que é a leitura do senhor nesse momento, depois que a gente já tem visto várias situações como essa, tanto no Congresso quanto na cidade de Prudente? O senhor acha que esse é o caminho correto? Tem que fazer algum tipo de ajuste? Olha, sempre é possível ajustar algo, né? Alguma lei, você criar algum tipo de emenda para melhorar a lei. Porém, a questão das emendas impositivas, eu trabalhei nesse projeto por quase 20 anos. E eu, em 2018, graças a Deus, e com o apoio da Câmara Municipal, nós conseguimos aprovar. Eu vejo assim como um projeto importantíssimo para o funcionamento das nossas entidades em Presidente Prudente. Independente da questão política, é uma lei hoje que faz parte da nossa lei orgânica. Ela é uma parte da lei orgânica do município. E a destinação desse recurso é uma destinação muito clara, transparente. É 1,2% do orçamento referente a números do orçamento do ano anterior. Então não há como alguém falar, não, isso aqui é um projeto que pode isso, aquilo. Não, é do ano anterior. Nós sabemos que a nossa saúde, e ela foi privilegiada, porque 50% desse 1,2% tem que ser destinado exclusivamente para as entidades que prestam serviços na área da saúde, e o outro 50% para as entidades que prestam serviços na área social, na área esportiva, na área cultural e também para toda a infraestrutura. Então, na verdade, Casagrande, essa lei, além dela ser importante, ela dá condição, não é para bancar o serviço das entidades, é para complementar, né? Porque a Prefeitura e o Estado e a União, ela continua com a obrigação dos repasses que são constitucionais. Então, ela vem somente garantir um suporte para as entidades e para que o vereador possa também destinar para pequenas obras na sua comunidade. Bom, falando um pouco sobre estratégia política ou sobre a sua carreira política, o senhor está vice-prefeito da cidade, se eleito, vai ter que assumir a cadeira na Alesp. O senhor não sente que pode ter traído parte do eleitorado que confiou no senhor para que o senhor fosse vice-prefeito? Não, aí é uma pergunta muito interessante e eu quero até te agradecer. Na verdade, Casagrande, quando nós fizemos a dobrada, digamos assim, com o atual prefeito Ed Thomas, havia esse compromisso, né? O Ed estava deixando de ser deputado estadual para vir ser candidato a prefeito e eu era vereador na época, mas o nosso compromisso era, na próxima eleição, você será candidato a deputado estadual ou federal, porque a nossa cidade, a nossa região precisa de mais representantes. Hoje o nosso orçamento, para você ter uma ideia, é em torno de 800 milhões. Né? Isso é uma previsão, não é certo. Você pode receber um pouco mais, um pouco menos. Né? Em torno de 800 milhões. Nós temos constitucionalmente de investir 25% em educação desse recurso, e nós investimos aí em torno de 28, 29, 30%. Nós temos que investir 15% em saúde e nós investimos 20, 22, 23%. Mesmo assim, a gente não consegue atender a demanda nessas áreas e nós temos um teto de até 53% para investir com o pessoal. Imagine você o que sobra para investir na cidade, em infraestrutura, em meio ambiente, em segurança, em tudo. Nós temos apenas 5, 6% do orçamento para investir na cidade. Então, nós dependemos muito dos repasses do governo federal, do governo estadual. E nós precisamos ter representantes, sim, na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. Então, esse compromisso foi um compromisso firmado lá atrás, porque nós entendemos que a região não pode ficar sem representantes. E jamais é uma traição ao eleitor e Presidente Prudente. É uma contribuição para que o eleitor seja melhor atendido, para que o município tenha mais qualidade nos serviços públicos da nossa cidade e da nossa região. A gente tem falado muito de saúde, nas falas do senhor bate muito nessa tecla, é uma das bandeiras do trabalho do senhor. A gente sabe que o HR é um hospital importantíssimo para todo o Oeste Paulista e as Santas Casas de cidades menores também têm um papel fundamental. O detalhe é que elas estão sufocadas.
não estão conseguindo pagar as contas, muitas delas entrando em crises constantes, crises que nunca saem desse cenário de falta de dinheiro. De que forma o senhor, enquanto deputado, poderia ajudar a região, ajudar as Santas Casas, hospitais filantrópicos, etc.? Quando fui deputado federal por 1 ano e 1 mês, o meu foco foi a saúde. E naquele momento nós pudemos ajudar não só Santas Casas, mas também alguns outros hospitais, como o Hospital de Teodoro Sampaio, Hospital de Santo Anastácio, Dracena e outros, nessa situação. Porque o maior problema nosso, Casagrande, é o recurso. As prefeituras, elas não têm condição de fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Manter um PA, ou seja, um pronto atendimento 24 horas, para fazer os primeiros atendimentos à população. Então, o que elas fazem? Elas colocam todo mundo numa ambulância ou numa van e trazem para Presidente Prudente. E Presidente Prudente não está conseguindo suportar essa demanda, porque é muito grande, a região toda vem para cá. Nós temos em Prudente 4 portas abertas, 24 horas. 2 PAs, é o PA Santana e o PA Coabão. Nós temos a UPA Norte e nós temos a UPA Sul. Mesmo assim, nós não conseguimos atender com qualidade essa demanda. Porque as UPAs, assim como os PAs, são um ponto de passagem. E aí o HR, a Santa Casa e os hospitais, eles devem assim que o médico passar o atendimento para essas entidades, ela tem que ter vaga e elas não têm. É um dos problemas. A demanda é muito grande, então ficam na UPA esperando a liberação do sistema CROSS, às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, e nós temos perdido pessoas, temos perdido vidas de pessoas que poderiam estar aí por falta de vaga. O sistema CROSS não funciona, os hospitais não conseguem atender por falta de recurso, é o caso, inclusive, do Hospital da Esperança nosso, né? Todo mundo sabe. O Hospital da Esperança, nós temos a capacidade de atender 140 pacientes e estamos atendendo aí 30%. Por quê? Porque não há uma correção da tabela SUS, não há um repasse do governo do Estado, um Estado que teve 54 bilhões no ano passado de superávit, e repassou aí, agora está repassando 5 milhões para suplementar o Hospital do Câncer, de 50 a um estado que teve 54 bilhões de superávit. Então, você veja bem, é um descaso com a cidade. Nós precisamos ter voz, precisamos ter alguém que realmente vá lá, bata na mesa, que vá para a tribuna e que defenda a nossa região, principalmente na área da saúde. Nós precisamos trabalhar muito pela saúde, porque estamos perdendo muita gente. O tratamento oncológico é um tratamento muito caro e precisa de suporte do governo. Falando em saúde, mas relacionando com o funcionalismo público, que o senhor falou que vai defender também, e a relação do IANSP? O IANSP tem sido alvo de muitas críticas, né, por parte dos servidores. O que é possível fazer? O que é possível fazer deve ser feito urgentemente, Casagrande. Não é possível alguém que mora em Dracena, alguém que mora em Paraguaçu Paulista, alguém que mora em Teodoro Sampaio, em Presidente Prudente, não ser atendido no seu município. O que nós queremos é que o IANSP faça convênio com as unidades de saúde das suas cidades para que o funcionário, o cooperado, ele seja atendido na sua cidade. Quando você tem digamos assim, uma doença, algum tipo de tratamento de maior complexidade, aí ele vai buscar um centro maior, mas os primeiros atendimentos sejam feitos com convênio na sua cidade, nas Santas Casas e também nos hospitais locais, né? Então aí a gente vai conseguir dar um melhor atendimento, né, a nível regional e também a nível estadual, porque nós vamos desafogar os hospitais de São Paulo, né? Para a gente encerrar então, candidato, por que o senhor quer ser deputado estadual? Eu quero ser deputado estadual para ser mais uma voz, e dessa vez uma voz forte, na Assembleia Legislativa. Eu conheço todo o processo legislativo. Fui vereador aqui em Prudente por 7 mandatos consecutivos. Fui deputado federal por 1 ano e 1 mês. Então eu conheço e sei das possibilidades de buscar recursos, sei onde estão os recursos, sei os canais e sei como transitar nesse meio. Então eu posso ajudar muito São Paulo, posso ajudar muito Prudente, posso ajudar muito nossa região oeste. E eu quero ser o seu representante. Eu sou candidato a deputado estadual. E o meu número é 22567. O deputado que vai ajudar todo o interior e principalmente a nossa região.
Candidato, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa. Eu que agradeço, Casagrande, esse espaço, agradeço o SBT e, em especial, todos os telespectadores. Legal. O pessoal que está em casa nos acompanhando, claro, pode acompanhar outras entrevistas dessa temporada acessando tela2.com.br. A gente se vê. Até a próxima.